Atos capítulo 10. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Versículo 33. De acordo com o dicionário, uma pessoa piedosa é aquela que sente por seus semelhantes um amor respeitoso e pratica atos inspirados por esse sentimento. Esta foi a primeira característica dada a Cornélio, piedoso. Ele não só sentia compaixão pelo próximo, mas a praticava. E apesar de sua origem romana, era temente a Deus com toda a sua casa. Como sacerdote do lar, ele era uma inspiração a seus filhos e esposa, de forma que toda a sua casa também servia ao Senhor. Além de fazer muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Foi quando estava em oração, cerca das 3 horas da tarde, que lhe apareceu um anjo de Deus, instruindo a mandar chamar Pedro, para que viesse à sua casa. Imediatamente, Cornélio fez tudo conforme o mensageiro celestial lhe falara, e reuniu em sua casa seus parentes e amigos íntimos. Todos estavam em oração e grande expectativa para conhecer aquele que o Senhor mandara chamar. Em contrapartida, Pedro ainda nem fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Indo ao eirado por volta da hora sexta a fim de orar, a única coisa que lhe passou pela cabeça foi o quanto estava com fome. E é a partir daí que ele teve a visão, creio eu, mais mal interpretada por boa parte do meio cristão. De repente, Pedro foi tomado de uma estranha sensação, tendo a visão de um grande lençol que descia do céu, baixado à terra pelas 4 pontas. Ali havia toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Foi quando ouviu uma voz que lhe disse: "Levanta-te, Pedro, mata e come." Como bom judeu, Pedro jamais colocara na boca nada imundo. Sabia que Deus prescrevera as leis de saúde, inclusive quanto à proibição do consumo de carnes imundas, Levítico capítulo 11, para a preservação e bem-estar da vida humana, o que o levou a replicar: "De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda." Mas a insistência do mandado celeste deixou o apóstolo perplexo sobre qual seria o significado da visão. Será que Deus estava aprovando o consumo de qualquer tipo de animal como alimento? Será que havia mudado de ideia quanto ao que chamou de abominação? Levítico 11:11. Mas enquanto Pedro meditava acerca da visão, disse-lhe o Espírito: "Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei." Pedro não imaginava que através daqueles homens seria levado ao lugar onde entenderia o significado daquela confusa visão. Ao chegar na casa de Cornélio, este se prostrou aos seus pés para adorá-lo. Mas Pedro logo o levantou, dizendo: "Ergue-te, que eu também sou homem." E ao ver quantos ali estavam e a alegria com que foi recebido, prontamente Pedro entendeu o significado da visão. Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Eis o sentido daquela visão. O mais influente dos apóstolos precisava compreender que em qualquer nação, aquele que teme a Deus e faz o que é justo lhe é aceitável, que Deus não faz acepção de pessoas, que Jesus Cristo é o Senhor de todos. Usar aquele texto para criar um pretexto, a fim de usar como alimento o que Deus chamou de abominável, é ignorar totalmente o Evangelho para todos. Aqueles animais representam todos os povos, tribos, línguas e nações. Assim como o lençol era baixado pelas 4 pontas,
de norte e sul, leste a oeste. Deus tem ovelhas que Ele mesmo procura e busca. Ezequiel 34:11. Assim como Cornélio e toda a sua casa estavam prontos para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor, Deus tem procurado seus verdadeiros adoradores, que humildemente têm buscado conhecer a sua boa, agradável e perfeita vontade. Romanos 12:2. Homens e mulheres que, pelo estudo sincero das Escrituras, estão em busca da verdade e não da ilusão de teorias criadas para satisfazer as vontades carnais. Não demora, e Jesus reunirá as suas ovelhas. Então haverá um rebanho e um pastor. João 10:16. Quer você ser batizado pelo Espírito Santo? Ouça e estude a palavra de Deus em espírito de oração e sincero desejo de conhecer o assim diz o Senhor. E o bom pastor lhe conduzirá aos pastos verdejantes da eternidade. Bom dia, piedosos e tementes a Deus. Rosana Garcia Barros.